Então, nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre se vale a pena ser professor na rede pública, no estado, no colégio particular. O meu foco é mais no estado, né? Eu sou professor da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, então o meu foco é mais na escola estadual. Tem escola municipal também. Mas eu vou focar na escola estadual. Então, o título desse vídeo poderia ser: Vale a pena ser professor? Vale a pena ser professor? Essa é uma boa pergunta, né? Uma questão polêmica. Ou então o título poderia ser Profissão Professor ou Profissão Professora. Então, as características dessa profissão, de que é ser professor ou ser professora, que é principalmente lidar com crianças, lidar com adolescentes, lidar com jovens. Então tem essa particularidade. Então uma profissão extremamente complexa, científica, tem uma base científica, uma base de trabalho bem técnica, bem científica, mas que também é uma arte. Assim como tem as artes médicas, você tem a arte de ensinar. Então é um trabalho complexo, é um trabalho técnico, científico, onde você tem receitas prontas de como ensinar. Então, às vezes as pessoas falam, não tem uma receita pronta. Tem sim, tem uma receita. Temos receitas de como ser um professor, existem receitas prontas de como ser um bom engenheiro, como ser um bom médico, e também existem receitas de como dar uma boa aula. E aí, a profissão de professor é uma profissão muito complexa. Diferente de um piloto de avião, por exemplo, que toda situação as situações são controladas, né? Então você tem um plano de voo, você tem um projeto de viagem, você tem um plano de voo, então a situação é bem controlada. Então você tem um piloto, tem um avião, tem as condições técnicas do avião, as condições de clima, você tem as distâncias físicas, o tempo, as grandezas físicas envolvidas, então o voo acontece de forma muito controlada, não é de forma imprevisível, não é de forma imprevisível, diferente de ser professor. Ser professor é uma atividade muito imprevisível. Então, quando a gente pensa em um plano de aula, um planejamento de ensino, a gente tem esse planejamento, esse plano de aula, mas quando você entra na sala de aula, você tem que lidar, quando você tem que educação envolve também outros sujeitos, não só o professor, mas a participação dos alunos, então a coisa fica muito complicada. Tem um caso interessante, para ilustrar isso daí, que é o seguinte: uma vez eu fui no dentista e aí a dentista cuidou do meu dente e tal, arrumou lá e tal, fez uma obturação, né, que precisava fazer e tal, e tudo previsível, tudo ok. O problema é quando ela chegou pra mim no final e falou assim, pediu pra eu morder e perguntou assim, você tá sentindo o seu dente? Cara, minha boca tinha ficado aberta lá e tal. Aí ela mexendo um monte de coisa. Tipo, defina o que é sentir seu dente. Tipo, eu pensei assim, ela colocou a massinha da obturação, então se tá alto, se tá baixo. Cara, como que eu vou saber ali, tipo, eu falei, eu acho que tô sentindo, eu tô sentindo, né? Mas será que eu tô sentindo mesmo? Será que tá sentindo no sentido de que você não tá conseguindo fechar a boca, ou, entendeu? Aí nessa hora, eu vou usar uma expressão assim, que aí a coisa desandou, assim. E é o que acontece quando você é professor. Quando você é professor, não é só o seu conhecimento, não é só o seu plano de aula, o seu planejamento de ensino, mas é relação com o aluno. Então isso é muito complicado. Então aí a coisa fica imprevisível.
Então você pode entrar numa sala e acontecer a aula de um jeito, em outra sala, em outro momento, com aquele aluno ou com outro aluno. Então é muito imprevisível. E essa é a beleza da profissão, dessa arte de ensinar. Então tem essa parte imprevisível aí. Então assim, esse é o título, né? Profissão professor, e vale a pena ser professor. Então a gente já falou de algumas características da profissão. Outra característica também muito presente na profissão de professor é a questão é um trabalho insalubre. Então essa palavra ela tem que estar presente, porque ser professor, o professor precisa de um respaldo aí da trabalhista, por conta de ser uma profissão insalubre. Então é uma profissão extremamente é uma profissão insalubre. Não chega a ser tão insalubre quanto outras profissões mais estressantes ou mais perigosas aí. Mas não é uma profissão fácil. Então você precisa ter uma saúde emocional, uma base familiar muito boa. Você precisa estar bem psicologicamente falando, fisicamente falando, principalmente, e espiritualmente falando, e tudo mais, porque senão é complicado. E ter uma boa formação. Então, você fazer uma licenciatura plena, uma licenciatura presencial também, né? Ou para aqueles que fizeram um bacharelado, estão lecionando também, um bom bacharelado presencial. Então isso é importante. E pesquisar por fora, né? Estudar os livros. Hoje tem livros muito bons sobre pedagogia, sobre ensino. Então, ou assistir vídeos, né, da Univesp TV e outras universidades aí. Então, assim, por exemplo, o policial ele exerce um trabalho periculoso. Então, é um trabalho de risco. É um trabalho insalubre? Aí eu já não sei, eu não sei como que é essa área. Mas, sim, provavelmente deve ser insalubre por conta do estresse, né, daqueles momentos lá que o policial é sempre chamado. Então, é uma profissão insalubre e também uma profissão periculosa, de perigo, onde o policial arrisca a sua vida. O professor já não tem isso, já não tem esse perigo, já não está arriscando sua vida, está lidando com jovens e estudantes, então não tem problema quanto isso. Mas existe a questão desgastante, a questão da insalubridade. Então, se você trabalha muito, se você leciona muito, se você lida muito com estudantes, você vai ficar doente. Porque é uma profissão insalubre. Então não dá para você dar 32 aulas na semana e achar que vai ficar tudo ok, assim. Então esse negócio de você pegar muita aula é um negócio muito errado. Aí não faz bem para a nossa saúde. Então, assim, você vai lidar com o adolescente maltrata o professor, ele é sem educação, ou tem a cobrança. Hoje tem muita cobrança por conta das diretorias de ensino, a Secretaria de Educação. Então, os seus superiores, né, do professor aí, quem está acima, e na verdade o professor carrega a escola nas costas, né? Então, temos os nossos superiores aí, né? Quando eu falo superior, diretor, coordenador de ensino, e até mesmo o agente de organização escolar, né, o antigo inspetor, acaba sendo o nosso superior, né? Porque se ele falar assim, preciso trocar de sala, preciso que você... A gente vai fazer, né? Então, e os nossos alunos acabam sendo nosso público-alvo. Então, se o aluno não gostou da aula, não gostou da nota, a gente precisamos mudar. Então, a gente tem essa carga muito grande. E tem outra coisa também interessante, essa coisa de lidar com o adolescente. Às vezes as pessoas falam assim, eu sou professor, eu estou lidando com esse adolescente aqui que está muito indisciplinado, mas eu sou professor dele por um período, depois ele vai embora
E quem vai sofrer com isso, quem vai aturar essa criança, esse adolescente, vai ser a família. Então, por isso que a gente precisa dessa parceria com a família. Se o pai e a mãe não orienta esse adolescente, não dá uma boa orientação, não fica em cima. Eu, enquanto professor, ele vai passar por mim, mas depois ele vai seguir a vida dele e a família vai ter que aturar esse adolescente pro resto da vida. O que é uma mentira, isso não é verdade, porque assim, quem acaba aturando a adolescência pelo resto da vida é o professor. Porque o adolescente, daquela família, ele é adolescente naquele período que ele está na escola lá, do 7º ano até o 1º ano, e o professor aturou aquele aluno. E quando ele voltar para casa dele, quando ele passar por esse período, ele já não é mais adolescente, ele é jovem, depois ele vai amadurecendo, e aí a família vai ficar tudo legal. Então quem carrega a carga desses conflitos existenciais da adolescência, muitas vezes é muito o professor e muito a família. Só que acaba sendo mais o professor, sendo mais afetado. Por quê? Por isso que eu falei da insalubridade. Por conta do que esse adolescente passou e foi embora, mas aí vai chegar outros. E ele vai ter que pegar outros adolescentes, ou seja, ele passou a vida inteira dele cuidando de adolescentes. Então, isso é muito complicado. Então, tá aí a insalubridade. Então, você precisa de... Então, o que a profissão de professor demanda? Demanda descanso, demanda tempos para trabalhar, mas tempos para você ficar longe da sala de aula, tempo para você cuidar da sua saúde física e mental aí. Então, isso daí é muito importante. Vale a pena ser professor hoje em dia? Então, assim, algumas características que acabam fazendo com que valha a pena ser professor, uma delas é essa, né? Por exemplo, você poder trabalhar em um período menor de tempo. Você vai ganhar menos? Tudo bem, vai ganhar menos, mas se você gosta da profissão, então você poder só lecionar de manhã ou só à noite, ou aquele silêncio da manhã e tarde, então você escolher esse horário, então você ter 3 turnos para isso é muito bom. Então isso é muito bacana, você poder lecionar menos, na medida do possível, né? Porque existe a pressão do professor sempre pegar 3 turnos, aí pegar 32 aulas, 40 aulas. Então existe essa pressão. E aí você ganha R$500 a mais lá, R$200 a mais, e acha que está fazendo... E nós ficamos felizes com isso, né? Então, aí vai do interesse, da prioridade da pessoa, né? Se é o dinheiro, se é a qualidade de vida e tudo mais. Então, uma coisa bacana de ser professor hoje, que ainda a gente tem, essa possibilidade de você poder trabalhar mesmo, você poder trabalhar só à noite, ou só de manhã, ou só à tarde. Isso é muito bom, isso é muito bacana. Outra coisa também, que é um negócio meio estranho também, mas que ajuda bastante, gente, você poder almoçar na escola, você poder jantar na escola, você fazer uma refeição junto com os alunos ali, uma refeição de qualidade, um arroz, um feijão, um franguinho, uma carne. Isso é estranho eu falar isso, mas isso é extremamente importante, porque no dia a dia isso é o que é importante ali. Às vezes você está na escola, você já almoçou, você está ali, aí você já janta ali, e então isso ajuda bastante a gente. Então isso é muito bom, você poder fazer uma refeição na escola, e que é super prático, super rápido ali, e uma comida saudável, né? Então isso é bacana. Então é isso. Esse vídeo vai ficar muito longo, então eu vou ter que cortar e fazer uma parte 2. Uma frase que eu sempre uso quando eu falo do Estado é assim, que o professor ele é massacrado pelos alunos e humilhado pelo Estado.
Então eu uso essa frase, né? Ele é massacrado pelos alunos. Não que os alunos sejam pessoas más, o estudante seja uma pessoa má, ou que o aluno seja uma pessoa má, mas o aluno é aluno. Então ele tem essa característica de estar aprendendo, de estar se desenvolvendo, tudo mais. Então não é culpa dele esse comportamento, é natural, né? Então o professor é muito massacrado ali, pelo estudante. Então isso é muito desgastante para a gente. Em relação ao Estado, aí já é questão mais econômica e financeira, né? O interesse do Estado é muito mais econômico e financeiro do que pedagógico. Então, então existe essa humilhação de você chegar no final de ano sem saber se vai atribuir aula, você ter que fazer um monte de prova e você levar um monte de documento, e aí você fazer inscrições e faz isso e faz aquilo. E então o professor é muito humilhado pelo Estado. E eu vou parar por aqui. No próximo vídeo nós continuamos falando sobre essa profissão professor.